Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, a luz da palavra de Deus, a luz do Evangelho de Cristo. Eu tenho mais uma mensagem para você. O assunto de hoje é uma pergunta. Você sabe quantos animais entraram na arca de Noé? Se a sua resposta for apenas 2, eu quero te dizer que não é exatamente isso, ou só isso que diz as Escrituras. Mas antes da gente saber a resposta, eu preciso que você se inscreva no canal, deixe o seu like e comente. O seu comentário e a sua opinião é muito importante para a gente expandir o que diz as Escrituras. Então chega de enrolação e vamos para o conteúdo do vídeo. Aprendemos desde criança que 2 animais, um macho e uma fêmea, entrou na arca de Noé. Mas será que foi apenas isso? As informações estão completas do que nós assistimos em filmes, séries, desenhos animados? Será que foi apenas isso? Parece algo simples, mas às vezes por uma resumida no texto ou para explicar de uma forma mais rápida, algumas informações meio que são deixadas de lado, e ela é de suma importância passarmos as informações e o que diz as Escrituras de formas certas, completas, para que haja um melhor entendimento do que diz a Escritura. Então, a pergunta é simples. Você sabe realmente quantos animais entraram na arca naquele primeiro momento, quando nós assistimos ou quando nós lemos? Vamos ao que diz as Escrituras. A Escritura, então, diz assim, no livro de Gênesis, capítulo 7, a partir do versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Olha o que diz as Escrituras. Está dizendo que existe 2 espécies de animais. Os animais que são considerados limpos e os animais que são considerados impuros. Bem sabemos também que essa expressão de animais limpos, impuros ou não limpos veio a ser mais usados mais à frente. Porém, esse conceito de animais limpos, impuros ou não limpos já começou a partir daqui. Mas o que são considerados esses animais limpos e os animais impuros? Bom, basicamente bíblico. Quando se usa a expressão de animais limpos e impuros, quer dizer o seguinte: os animais limpos são aqueles que são próprios para consumos, ou que Deus liberou para o consumo do homem. E os animais impuros são aqueles que ele classificou como não apropriado para a alimentação, para o consumo do homem. Então, as Escrituras aqui estão dizendo que não foram apenas 2 animais, mas sim 7, 7, o que significa que foram 7 da espécie de cada animal, sendo 7 machos e 7 fêmeas. Ou seja, ao total dele foram 14 animais limpos e apenas 2 de animais impuros. Então, a conta, quando a gente presta bastante atenção no que diz as Escrituras, ela é clara, mas algumas informações nós basicamente esquecemos. Mas a Escritura está dizendo isso. Foram 7, 7, macho e fêmea. Isso significa que foram 7 machos, 7 fêmeas. Mais à frente, a Escritura diz assim, Gênesis, capítulo 7, versículo 7. E entrou Noé e os seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. 2 animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves, e de todo o réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Ou seja, a palavra aqui está dizendo que quando entraram na arca, ou seja, estão diante das entradas ou das portas da arca, da entrada mesmo da arca. Nessa entrada, sim, entraram de 2 em 2. Mas o ponto central aqui é o seguinte: não foram apenas 2 de cada espécie do mundo, foram 2 em 2 que passaram pelas portas. Ou seja,
um casal de cada, um macho e uma fêmea passou, um macho e uma fêmea passou, um em seguida do outro. Porém, a diferença do texto aqui é o seguinte: não foram apenas 2 de cada espécie do mundo, mas das espécies que são consideradas limpos, entraram 14 em 14. Ou seja, 7 machos, 7 fêmeas de cada espécie entraram juntos. E dos impuros entraram apenas um casal, um par apenas. Então, é importante que a gente preste bastante atenção nessas informações e nesses detalhes do texto, ok? Então, é isso. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça de comentar, de falar aquilo que você achou. Então, não se esqueça. Comente, deixe o seu like, compartilhe, coloque aí a sua opinião.